E aí, pessoal, professor Vini Ferreira aqui. E hoje nós estamos com uma convidada especial. A gente vai passar para vocês uma aula bem bacana sobre química orgânica. E eu gostaria de passar a palavra para ela poder falar um pouquinho com vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela, professora Isabela aqui. E hoje a nossa aula vai ser uma aula muito interessante, muito bacana também. Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre síntese de álcools, de como a gente prepara, de como a gente vai obter um álcool. Bom, a gente vai recapitular alguns assuntos muito importantes que aprendemos em Química Orgânica 1, né? O que seria um álcool mesmo? Bom, o álcool é o nome dado à função, o grupo orgânica oxigenada, que apresenta uma ou mais hidroxila, ligada a um átomo de carbono saturado, que apresenta apenas ligações simples. Então, vamos entender o que a gente acabou de ler. Como a gente identifica um álcool? Então, nós vamos ter aqui, ó, na fórmula estrutural, a gente vai ter um carbono, e esse carbono precisa ser um carbono saturado, que apresenta somente ligações simples. E esse carbono saturado vai estar ligado a uma hidroxila ou a mais hidroxilas. Então, é isso que determina, é isso que a gente consegue observar quando a gente tem um álcool, certo? A gente pode ver aqui uma fórmula estrutural de um álcool, ou a gente também, como a gente já aprendeu em Química Orgânica 1, a fórmula molecular, que a gente tem aqui 2 carbonos, 5 hidrogênios, e a gente tem uma hidroxila também, uma única hidroxila que está ligado a um desses carbonos. Bom, e onde a gente pode encontrar o álcool? Será que ele é presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como a gente pode observar aqui nos slides, as nossas imagens, eles são muito presentes no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante saber identificar um álcool, saber nomear um álcool e saber como que se obtém um álcool, porque eles estão praticamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente utiliza os produtos de limpeza para limpar a casa, lavar o banheiro, limpar o quintal, para deixar cheiroso e limpo, a gente utiliza os produtos de limpeza. Quando a gente vai em postos de combustíveis, a gente também tem a presença, quando a gente vai abastecer o carro ou a moto, etc., a gente tem a presença do combustível etanol. Bebidas alcoólicas, para quem ingere, a gente tem várias bebidas alcoólicas que praticamente têm a presença do álcool. E em perfumes também, que é do nosso dia a dia, para deixar a gente bem cheiroso e perfumado, os produtos que contêm álcool também. Bom, outro assunto também que a gente vai estar dando uma recapitulada é a nomenclatura e como a gente identifica, como a gente determina se é um álcool primário, secundário ou terciário, e como a gente nomeia todos esses álcools. Então, a nomenclatura, pessoal, ela é determinada por um órgão internacional, que é a EUPAC. É um grupo de químicos que se reúnem para determinar, para nomear os compostos, certo? E aí a gente tem uma regrinha super fácil de aplicar para a gente nomear, que a gente já viu em Química, também Orgânica 1, e que a gente, nas próximas aulas, vai estar se aprofundando um pouquinho mais sobre a nomenclatura para nomear os nossos compostos. A gente primeiro, então, vai ter o nome do substituinte, o nome da cadeia principal e o nome do sufixo do grupo funcional. Por exemplo, esse grupo funcional seria a hidroxila, que o nosso grupo funcional, que nós estamos estudando na aula de hoje,
que é o grupo funcional álcool, representado pela hidroxila, o O e o hidrogênio. E aqui, nessa tabela, como podemos ver, a gente tem, né, a gente consegue observar e a gente vai aprender um pouquinho de como a gente classifica os nossos álcools. Por exemplo, o álcool primário aqui na segunda coluna da tabela. A gente tem a hidroxila, que está ligada a um carbono. E esse carbono está ligado a um único carbono. Por isso que a gente classifica este álcool em álcool primário. A gente tem também o álcool secundário. Vai ter também o grupo funcional, que é a hidroxila, que vai estar ligado a um carbono. E esse carbono vai estar ligado a 2 carbonos. Por isso a gente classifica este álcool em álcool secundário. E por último, a gente tem o álcool terciário, que a gente vai ter também o grupo funcional, a hidroxila, que vai estar ligado a um carbono, e esse carbono vai estar ligado a 3 carbonos. Por isso que a gente classifica este álcool em álcool terciário. Então, turma, é bem simples. A gente vai ter o álcool lá, então a gente vai observar. A gente tem a hidroxila, é um álcool. Essa hidroxila vai estar ligada a um carbono, e esse carbono é saturado, somente ligação simples. E esse carbono, a gente vai observar, olhar se ele vai estar ligado a 1, a 2 ou ao 3 átomos de carbono. Aí a gente consegue classificar em álcool primário, secundário ou terciário. Bom, turma, aqui a gente vai começar a entender a síntese, o método de preparação de álcool, né? Como a gente consegue obter um álcool, um produto final, um produto principal, na verdade, a partir de alcenos. Então, a gente vai começar hoje a parte bem objetiva e a parte principal da nossa aula, que é o mecanismo de hidratação. Como a gente consegue obter um álcool a partir da hidratação, na qual é quando a gente adiciona água no alceno para a gente obter um produto final, um álcool. Bom, agora a gente vai aprender o passo a passo de como obter, quais são os passos para a gente chegar a obter o nosso álcool. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, aqui o nosso mecanismo é mecanismo de hidratação, ou seja, a gente vai ter a adição da água. Então, como vimos e notamos aqui, a gente tem um alceno, certo? E a nomenclatura desse alceno a gente vai estar vendo nas próximas aulas. A gente tem um alceno aqui. E o meio, no meio, nós vamos ter o quê? H3O+, que vem de um ácido. E esse ácido, por exemplo, é o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Por que tem que ser um ácido forte? Porque somente o ácido forte consegue doar um próton. E o que acontece? Um par de elétrons π do alceno vai lá e vai atacar o próton do nosso ácido. Então, ele vai arrancar um próton do nosso ácido. Consequentemente, vai formar essa ligação entre o carbono e esse próton que foi arrancado. Mas aí, o outro carbono que a gente nota aqui no slide, o carbono olhando da esquerda para a direita, o CH, ele vai ficar deficiente, porque a gente já aprendeu e recapitulando, o carbono tem que fazer 4 ligações para se tornar estável. Então, ele vai ficar deficiente. O que vai acontecer? Esse carbono vai se tornar um carbono deficiente de elétrons. E aí, o que acontece? A gente observa isso na segunda etapa aí embaixo. A gente vai ter, olhem nos slides, a gente vai ter o carbocátion aqui. Como eu disse para vocês, ele está deficiente de elétrons, mas ele não pode ficar deficiente, porque ele tem que se tornar estável para no final a gente obter um álcool. Então, aí vem uma molécula de água, por isso se chama mecanismo de hidratação. E essa água,
ela tem pares de elétrons livres. Então, o que acontece? Esse par de elétrons livres vai atacar o carbocátion, que quer se tornar estável, formando uma ligação para ter essa estabilidade. Consequentemente, a gente olha na etapa de baixo, a gente tem o carbono, que era um carbocátion, formando uma ligação com uma molécula de água, na verdade, que é um íon hidroxônio. Só que ainda a gente observa que a gente não tem, como eu disse para vocês, um álcool, que é o produto final. O que vai acontecer? A gente vai ter uma outra molécula de álcool, uma outra molécula de água, e a gente vai ter pares de elétrons livres. O que acontece? Mais um par de elétrons livres, dá para ver aqui, ó, vai atacar o hidrogênio desse íon hidroxônio. Então, ele vai arrancar. Arrancando, vai romper a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Consequentemente, os pares de elétrons vai vir para o oxigênio e certamente a gente vai ter o nosso produto final. Agora sim, um produto estável, que é o nosso álcool secundário, como a gente pode observar aqui, ó. A gente tem um carbono saturado, relembrando, que é um carbono que faz ligação simples. Ele está ligado a uma hidroxila, um OH. E esse carbono que está ligado à hidroxila, está ligado a mais 2 carbonos. Então, a gente classifica ele como álcool secundário. Mais o H3O+, que foi regenerado quando a água, os pares de elétrons da água atacam o hidrogênio. A gente forma um outro produto, que é o H3O+, que está no meio, e o nosso produto final, que é o nosso álcool secundário. Então, turma, todo esse mecanismo, esse passo a passo, é o mecanismo da hidratação. É como a gente tem, a partir do alceno, a gente vai obter um produto final, um produto principal, que é um álcool, certo? Depois dessa apresentação maravilhosa da professora Isabela, eu também não podia ficar de fora, então eu vou falar um pouco para vocês sobre também uma reação de alceno para obter um álcool, né, também por Markov-Nikov. O que nós vamos ver aqui? Eu vou apresentar para vocês a reação de oximercuração e desmercuração. Tá? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a oximercuração. Como ocorre essa oximercuração? Como vocês podem ver nos slides, ocorre semelhante à reação de hidratação, né? A dupla ligação, ela vai atacar o mercúrio, e a dupla ligação, o par de elétrons livres do mercúrio, irá atacar o carbono também, o outro carbono dessa ligação. Quando exatamente esse processo está ocorrendo ao mesmo tempo, nós temos a quebra dessa molécula. Nós podemos ver que o íon acetato é retirado, né? Ele é rompido dessa ligação. Ou seja, nós vamos ter a formação ali de um íon mercurônio, fazendo esse triângulo na ponta da cadeia da nossa formação, onde tínhamos uma ligação dupla, né? O que vai acontecer a partir desse momento, né? Nós podemos ver que esse carbono que está com uma ligação com o mercúrio, ele acaba tendo uma carga parcialmente positiva. Então, ele vai estar necessitado de elétrons. E é o que acontece exatamente ali quando a molécula de água ataca ele. A molécula de água, ela vem por trás e ataca ele, rompendo essa ligação com o mercúrio, deixando o mercúrio de forma instável, né, não mais como o íon mercurônio, agora apenas fazendo parte da molécula, da estrutura, e ficamos com o íon hidroxônio, também no mesmo lugar onde acontece a hidratação. O íon acetato que foi retirado no começo dessa reação, ele tem uma carga parcialmente negativa, e ele está loucamente querendo ficar estável, principalmente por conta do oxigênio, que nós já sabemos que é um elemento muito eletronegativo.
Então ele vai procurar uma carga positiva para ele ficar estável. O que vai acontecer? Ele vai atacar o H do nosso íon hidroxônio, nosso hidrogênio, do íon hidroxônio, e vai romper, ele vai arrancar o hidrogênio de lá. E aí nós podemos ver que quando isso acontece, quando ele arranca o oxigênio por ser eletronegativo, ele vai tender a ficar com com os seus pares de elétrons dessa ligação, formando a nossa hidroxila presente na ligação. E a formação do ácido acético, por exemplo. Esse é o mecanismo de oximercuração. Logo após esse mecanismo, nós temos uma reação direta, que é a desmercuração, que ela ocorre por meio do boro-hidreto de sódio. O boro-hidreto de sódio, basicamente, ele tem a função nessa reação direta de fazer a desmercuração, ou seja, arrancar o mercúrio dessa ligação. Quando ele faz essa reação direta, nós podemos observar que temos a formação como produto final do nosso álcool secundário, né, mostrando que a nossa reação foi também por meio de Markov-Nikov. Eu e a professora Isabela, após essas apresentações de slide para vocês, nós pensamos em como vocês demonstrariam para a gente que vocês entenderam essa ideia. O contexto, o conceito completo de formação de álcoois, de síntese de álcoois. Então, nós paramos para pensar, o que seria viável os alunos demonstrar para a gente que eles aprenderam por meio de atividades, por meio de uma prova, por meio de uma lista de exercício, e nós chegamos à conclusão de que para essa matéria, um mapa conceitual seria muito interessante, pois nós conseguiríamos observar onde vocês estão entendendo, o que vocês entenderam do conteúdo, o que vocês relacionaram, o que vocês assimilaram. Então, fica bem bacana para a gente entender conforme vocês foram acompanhando a gente nessa aula. Aqui nós trouxemos um exemplo para vocês de mapa conceitual. É um mapa conceitual, assim, relativamente simples. Ele pensa como ideia central a Terra. Ele dá o nome do mapa conceitual de Por Dentro do Céu. Isso seria muito bacana que vocês colocassem também o nome do mapa conceitual e coisas desse tipo. Por exemplo, ele tem de uma ideia central a Terra, que faz parte do Sistema Solar, que é formado por Sol, cometas e planetas. Outro exemplo, partindo também da ideia central da Terra. A Terra gira em torno da Lua. A Lua apresenta um movimento de translação que gera as fases da Lua, né? E assim por diante até complementar o mapa conceitual. Ou seja, basicamente é isso que nós gostaríamos que vocês fizessem. Partisse de uma ideia central, que seria a síntese de álcoois, e demonstrasse para nós, os professores, qual foi o seu entendimento. Aqui nós trouxemos uma brincadeira, né, de boas festas, ho, 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 que seria referente ao Papai Noel, e o ho, ho, ho do Papai Noel seriam os álcoois, no caso, como a aula já foi premeditada sobre síntese de álcoois. Nós gostaríamos de pedir desculpa para vocês, porque a gente não tem devido preparo para estar dando uma aula virtual, no caso, né, remota. Normalmente nós estamos acostumados a dar aulas presenciais, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe para vocês. Eu espero que tenha ficado bacana, espero que tenha ficado autoexplicativo. Se vocês ficarem com dúvidas, podem colocar nos comentários do YouTube, ou vocês podem mandar mensagem para a gente no privado. Nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo os nossos números. E aí, boas festas para vocês, um abraço químico do Papai Noel, um ho, ho, ho para vocês aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, gente. Tchau.